Olha, a gente vai mergulhar hoje numa das questões mais sérias e talvez mais complexas da saúde mental. A pergunta é: por que algumas pessoas com depressão acabam desenvolvendo pensamentos suicidas e outras não? Pois é, hoje a gente vai explorar uma pesquisa assim fascinante que parece ter encontrado um sinal elétrico no cérebro que pode ser a chave para a gente começar a entender essa diferença que é tão crucial. E só para a gente entender a urgência disso, olha esse número. É alarmante. Cerca de 15% dos pacientes com transtorno depressivo maior, o TDM, infelizmente acabam falecendo por suicídio. É uma estatística, assim, devastadora. E é o que move os cientistas, sabe, a procurar respostas em todos os cantos, principalmente dentro da nossa própria cabeça. Essa busca toda nos leva então à pergunta central aqui da nossa análise. E se? E se a chave para entender essa estatística estivesse escondida nas nossas ondas cerebrais? Imagina se fosse possível achar um padrão, um sinal biológico bem objetivo ali que pudesse alertar para esse risco. Bom, é exatamente isso que a pesquisa que a gente vai ver hoje foi investigar. Então, para a gente entender o contexto, o grande objetivo, o sonho da psiquiatria biológica há muito tempo é encontrar o que eles chamam de biomarcadores. Pensa assim, são sinais objetivos que a gente pode medir, sabe? Tipo um exame de sangue que aponta uma doença, só que nesse caso, para condições de saúde mental. E por décadas, a principal ferramenta nessa busca tem sido o eletroencefalograma, o famoso EEG, que mede a atividade elétrica do cérebro. É como se a gente pudesse ouvir a música elétrica que os neurônios estão tocando, sabe? A grande esperança era encontrar uma melodia específica, um padrão bem claro, que basicamente dissesse, olha, isso aqui é depressão. Pois bem, um dos padrões mais estudados nessa música do cérebro é uma coisa chamada assimetria alfa-frontal. É um nome meio técnico, mas calma, vamos entender direitinho o que isso quer dizer. Simplificando bastante, as ondas alfa são um tipo de onda cerebral que aparece quando o cérebro está mais calmo, em repouso. A assimetria alfa-frontal, ou AF, mede basicamente o equilíbrio, ou melhor, o desequilíbrio dessa atividade de repouso entre o lado esquerdo e o lado direito da parte da frente do cérebro. É isso, uma medida de desequilíbrio. Agora, aqui tem um ponto que é super interessante que a gente precisa entender bem. A relação é inversa. Pensa assim, as ondas alfa são como o sistema de freios do cérebro. Então, onde tem mais onda alfa significa que tem menos atividade cerebral. É como se o freio estivesse acionado. E onde tem menos onda alfa, o cérebro está mais ativo, com o freio solto. Pegou a ideia? Ok, isso nos leva direto para a teoria clássica, aquela que foi estabelecida há décadas. A ideia era que pessoas com depressão tinham mais freio, ou seja, mais ondas alfa, no lado esquerdo do cérebro, na parte da frente. Na prática, isso significaria que o lado esquerdo, que é associado com emoções de aproximação, de positividade, estava menos ativo. Parecia uma teoria super elegante, né? Promissora. Só que tinha um problema. Um grande problema. Na prática, quando iam fazer os estudos, os resultados eram uma bagunça, sabe? Confusos, muitas vezes contraditórios. A teoria simplesmente não se confirmava de um jeito consistente. Tanto é que uma meta-análise recente, que é basicamente um estudo gigante que junta os resultados de vários outros estudos, chegou à conclusão de que esse sinal da AF, ele não era confiável o suficiente para diagnosticar depressão. O sinal aparecia de vez em quando, mas não sempre. Claramente, estava faltando alguma peça nessa equação. E é exatamente aqui que entra a hipótese brilhante dos pesquisadores desse estudo que a gente está vendo. Eles pensaram, e se o sinal não for sobre depressão, no geral? E se ele for alterado por um sintoma muito específico e grave da depressão? E a pergunta de ouro foi, e se a ideação suicida fosse a peça que faltava? E se ela mudasse completamente o padrão das ondas cerebrais? Bom, para testar essa ideia, os pesquisadores montaram um estudo muito inteligente. Eles compararam não 2, mas 3 grupos de pessoas bem distintos para ver como os padrões cerebrais de cada um se comportavam. Então, eles tinham um grupo de controle com pessoas saudáveis, um segundo grupo com pacientes com depressão, mas sem ideação suicida, e aí o terceiro grupo que foi o ponto-chave, pacientes com depressão que tinham ideação suicida. Essa separação, como a gente vai ver, foi a chave de tudo. E aqui, aqui estão os resultados. E eles são surpreendentes. Dá uma olhada nesse gráfico. A barra mais alta, que mostra o maior desequilíbrio cerebral, é do grupo com depressão sem ideação suicida. Ou seja, é exatamente o padrão que a teoria clássica esperava para a depressão. Mas agora, olha a barra do meio. É o grupo com ideação suicida.
O desequilíbrio é muito menor e se parece bem mais com o grupo de controle saudável, ali na direita. Incrível, né? Então, o ponto crucial é esse. A assinatura cerebral, o tal biomarcador que todo mundo procurou por décadas para depressão, na verdade só aparecia claramente num subgrupo de pacientes, aqueles que não tinham pensamentos suicidas. A presença da ideação suicida simplesmente mascarava ou alterava completamente esse sinal. E a história fica ainda mais complexa e interessante quando a gente olha só para o grupo com ideação suicida. Neles, os padrões eram bem diferentes. Uma ansiedade maior estava ligada a mais atividade no lado direito do cérebro. Já uma depressão mais severa estava ligada a mais atividade do lado esquerdo. Ou seja, é uma dinâmica cerebral completamente diferente. Ok, mas e daí? Por que isso tudo importa tanto? Bom, importa porque significa que a gente está saindo de uma visão muito simplista da depressão para uma compreensão bem mais rica e, claro, mais complexa de como o cérebro funciona nessa condição. Em termos científicos, o que aconteceu aqui é que a ideação suicida age como um moderador. Pensa num interruptor de luz que muda o funcionamento de um aparelho. É isso. A ideação suicida muda a força e até a direção da relação entre depressão e atividade cerebral. A conexão não é a mesma quando esse interruptor da ideação suicida está ligado. Ou seja, a gente não pode mais procurar uma única assinatura da depressão no cérebro. A grande lição é que a depressão não é uma coisa só, um monolito. Não existe um único tipo de cérebro deprimido. A presença de ideação suicida muda o padrão de um jeito fundamental. E essa linha do tempo aqui resume perfeitamente essa jornada da ciência, né? A gente começa lá nos anos 90 com uma teoria clássica, simples. Depois, entra nos anos 2000 com um monte de resultados inconsistentes, um quebra-cabeça. E agora, em 2020, vem a revelação. A ideação suicida é a peça-chave que explica as inconsistências e resolve o mistério. Os próprios autores do estudo deixam um recado bem claro, como a gente vê aqui. Eles estão basicamente dizendo para toda a comunidade científica: olha, pessoal, a partir de agora, não dá mais para estudar o OA sem levar em conta a ideação suicida. Ela precisa ser considerada um moderador nos futuros estudos. Na prática, o que isso significa é que, ao separar os pacientes com base na ideação suicida, os pesquisadores conseguem ter uma imagem muito, mas muito mais clara do que está acontecendo no cérebro. É como se antes eles estivessem olhando para uma foto borrada, e agora a imagem finalmente ficou nítida. E isso tudo, claro, nos deixa com uma pergunta muito poderosa para o futuro, né? Será que, ao mapear esses padrões cerebrais tão distintos, um dia a gente vai poder ajudar a identificar o risco de suicídio antes que seja tarde demais? A pesquisa, claro, continua, mas a grande diferença é que, pela primeira vez, parece que finalmente a gente está ouvindo o sinal certo.